Bom, gravação iniciada, vou compartilhar a tela com vocês aqui, para a gente dar início, então, ao nosso Mentor 5, com o objetivo de solucionar os problemas que apareceram hoje, né? Então, deixa eu só deixar certinho aqui o tamanho do chat de vocês na tela. Espera aí. Permitir. Pronto. Compartilhar minha tela com vocês. E é isso aí. Bora dar início, então. Tá todo mundo vendo a minha tela aí, né? Tá tranquilo de ver a tela e tal? Se puder dar um aqui no chat, eu tô vendo o chat para vocês. Legal, então vamos começar. Primeira coisa, a gente vai falar agora do Mentor, né, da atividade 5, do dia 5 da Maratona Python. Eu já vou pegar aqui, inclusive, na nossa plataforma, o desafio, tá? Então, aqui o quinto desafio. A gente começou hoje a trabalhar com Scrapping. Então, até agora, né, a gente tinha visto como fazer uma requisição HTTP, como ver o status dela, e no dia de hoje a gente aprendeu a ver o texto daquela requisição e utilizar uma ferramenta, o Beautiful Soup, para trabalhar, né, filtrar valores, informações daquele texto. Então, a partir do momento que eu tenho uma resposta HTTP, eu tenho dentro dela várias informações, tudo formatado, que por padrão o nosso navegador renderiza, né? Mas aqui no caso a gente vai analisar o código e não renderizar de forma gráfica na tela, mas renderizar como a gente bem entender, focando na informação, na organização de dados. Esse é o conceito de scrapping, a gente conseguir varrer dados em diferentes sistemas, serviços e organizar eles na tela para a gente, né? Então, por exemplo, tem uma coisa bem famosa agora que foi do Covid, né? O rastreamento do Covid. As plataformas varriam diversos sites de notícia, diversos rankings de governos e agregavam isso no dashboard. A gente tem, por exemplo, lá no portal da transparência para inspecionar os políticos do governo, sei lá, que eles varrem todos os gastos e organizam no dashboard, uma forma de visualizar, né? Então, bora entender, tá? A estrutura principal. Vamos ver como que é o nosso desafio de hoje, tá? Eu vou pegar aqui o código do desafio para a gente dar início. Scrap é uma coisa muito, muito poderosa, tá? O maior desafio de vocês hoje era entender, no caso, a estrutura de uma table HTML. Vou pegar esse link e vou dar um fork aqui no projeto para não atrapalhar vocês. Fork. Vou aumentar o tamanho da fonte. Vamos botar aqui o nome para resolução 05. Legal. Eu vou compartilhar esse link com vocês aí, tá, pessoal? Vocês podem abrir. Se alguém quiser abrir, eu botei no chat aí. Se alguém quiser abrir para acompanhar e tal. E assim por diante. Pode ser legal você estar com a ferramenta aí para acompanhar, tá? Então, galera, sendo bem direto ao ponto com vocês aqui, tá? A gente basicamente aprendeu já a fazer uma requisição HTTP e tal. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, tá? A princípio aqui, seria, tendo o URL do IBAN, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é obter o dado, né? Fazer um request para ter o dado comigo aqui, né? Eu tenho que ter isso aqui no meu software para mim trabalhar. Isso aqui é uma tabela HTML, né? Se eu botar aqui, por exemplo, HTML table, para mim ver como que é uma tabela HTML, olha só. Tags, por exemplo, tags. A gente tem, né, a TR, TD, no caso aqui, né? Eu poderia até ver no Google, né, como fazer uma tabela HTML. Olha só que legal, ó. A gente tem uma tabela, certo? Cada TR é uma linha da tabela, correto? E dentro de cada linha, a gente tem nem vamos falar de coluna e linha, tá? Dentro de cada TR, a gente tem as TDs, né? Que elas se alinham, no caso, são as colunas, né? Então, basicamente, essa é a estrutura de uma planilha, tá? Mas antes de entender como trabalhar com planilha, uma coisa que eu queria falar para vocês é que, galera, podem utilizar o Google. Não tem nenhum problema. Se você pegasse aqui, por exemplo, o nome, tá? Beautiful Soup, olha só. Beautiful Soup,
HTML table. Tem na documentação, tem no Stack Overflow, tem vários tutoriais ensinando a como pegar os dados de uma tabela. Então, olha só, tem a tabela, olha aqui, para row, faça isso, tá? Um exemplo prático de como utilizar. Então, assim, o que não falta hoje da Python é uma linguagem excelente pela quantidade de documentação, comunidade forte. Então, você consegue, tá? Ver exemplos do código aqui, cara, olha só. Vou pegar a tabela, tal, fazer um TD, legal. Como fazer um scrapping numa tabela, por exemplo. Então, ele está fazendo de alguma forma aqui, por exemplo. Então, tem várias formas de fazer isso, tá? Várias formas de fazer isso. Então, aqui, ó, para link, encontre tudo e tal. E assim por diante. Então, vamos entender como que eu faria, tá? Como que eu pensaria aqui. A primeira coisa que eu preciso fazer, certo? É uma requisição. Né? Eu tenho que fazer um... Deixa eu só aprovar o último convite. A primeira coisa que eu tenho que fazer, no caso, né? É uma requisição. Eu tenho a nossa URL pronta. Perfeito? E vou fazer uma requisição para ver o texto, né? Receber o texto dessa requisição, né? Então, o que eu vou fazer? Como na última aula, eu vou falar, cara, requisição é igual... Gente, como que fala? Nenhum mistério que a gente fez na última aula isso aqui. Então, estou dando uma requisição, dando um request, gets, na URL. Legal. Agora, se eu der um print na requisição, ponto, status code, como a gente já fez até agora, tá? A gente pode ver que é 200 e tal. Agora, se eu der um print no text, o que vai acontecer? Eu vou ter o texto da requisição. Então, eu tenho, né, o status code, ponto status code, tenho o ponto text, que é o texto e tal, e assim por diante. Né? Então, olha só, vamos só esperar instalar os pacotes aqui. E olha só, a gente tem o código, né? Deu um erro ali porque eu apertei Enter sem deletar. Então, olha só, a gente tem um código aqui da nossa página, né? O HTML e tal. Olha só, a tabela, no caso, né? Eu até vou copiar esse link aqui. Deixa eu pegar um bloco de texto que a gente vai utilizar bastante aqui, o bloco de texto, tá? Então, olha só, a gente tem uma tabela. A gente tem uma tabela. E dentro dela, a gente tem uma estrutura assim que se repete, né? Uma TR com os valores. Cada país, né? Cada linha é uma TR com os valores dentro. No caso, cada linha é uma TR, TD, 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 no caso. Tá legal. Feito isso, entendendo como o Beautiful Soup funciona, entendendo todas as coisas, né? O que acontece? Fiz uma requisição de texto. Legal. Como que eu começo a utilizar o Beautiful Soup? Qual que é o primeiro passo? É fazer uma sopa, né? É passar esse texto que a gente pegou, toda essa requisição, passar o HTML para o Beautiful Soup. Então, qual que é a ideia? Aqui, ó, sopa é igual, olha só, sopa é igual, certo? Sopa é igual, poderia fazer assim, inclusive, quer ver, ó? Eu posso fazer, ó, doc HTML, por exemplo, é igual ao texto. Então, estou salvando o HTML dentro dessa variável doc HTML. Então, esse valor text, ele vai ser salvo aqui. E na sopa, eu vou passar, cara, a sopa é igual beautiful soup. Vou botar aqui nem no exemplo, HTML doc. Fazendo aqui um HTML parser, no caso, que ele vai ler o HTML e vai estruturar ele para a gente, né? Então, se eu der um print aqui agora no soup, se eu der um print no soup, o que vai acontecer, né? Ele organizou o HTML, olha a diferença, né? Antes estava tudo bagunçado, lembra? Agora ele organizou para a gente o HTML. Ele fez uma hierarquia de árvore, organizou as tags. Bruno, pode você dar um pouco mais de zoom, por favor? No resultado ou no código? Aí na janela da programação, por favor. Não dá para enxergar o código. Ah, tá, peraí. Tá grande a letra aqui? Ah, agora já melhorou um pouco já. Deixa eu dar um... Ah, agora deu. Tá bom agora, né? Isso, obrigado. Agora tá ótimo. Não, eu tava comendo zoom, desculpa. Tá, então... Bruno. Oi. Só uma pergunta. Quando nós fazemos soup igual a beautiful soup, isso é como mais ou menos em Java estamos a inicializar a classe também?
Eu não programo em Java. Ok. Eu já fiz algum código, eu não sei como que é a ideia. A gente está iniciando um objeto aqui, no caso. Pronto, ok. Sim, é mandado para o método de inicialização, né? Exatamente. A gente está iniciando aqui, a gente está salvando Ok. o SUP, né? Essa função aqui do Beautiful SUP, no caso. Ok. Então, a gente vai entender um pouco dessa ideia mais para frente já. A gente vai trabalhar, vai entender um pouco mais desse conceito aqui, tá? Então, qual que é a ideia, né? Pessoal, até agora, tá? Deu para entender que a gente tem uma sopa pronta? Ok no chat. Temos uma sopa pronta para trabalhar. Então, fizemos a requisição HTTP, salvamos o texto numa variável e fizemos uma sopa, né? Agora a gente consegue, nessa sopa, a gente consegue trabalhar com o Beautiful Soup, no caso. Começar a filtrar, usar os filtros dele e tal, e assim por diante, tá bom? Então, Bruno, qual que é o primeiro passo, tá? Gente, eu vou trabalhar numa tabela, certo? Eu vou trabalhar numa planilha aqui, né? Numa tabela, no caso. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Agora aqui, eu vou começar a filtrar. Qual que é a primeira coisa que eu vou filtrar? Que eu vi que todo mundo fez o desafio até, tá? É filtrar a tabela, certo? Eu vou filtrar o nosso elemento tabela para ter todos esses dados aqui para a gente trabalhar, no caso, dentro da tabela. Lembrando que cada vez que eu seleciono um elemento, eu estou tirando do jogo os outros, né? Estou trabalhando agora naquela seleção, estou afunilando o meu código, né? Então, qual que é a ideia? Eu vou falar, cara, a tabela, ela vai ser igual, vou criar uma variável tabela, tá? E vou dar um subfind, ele vai pegar, no caso, o table. Bruno, tem alguma outra table na página? Não sei, posso até ver aqui, mas a princípio não tem porque essa tabela mesmo, tá? Mas se tivesse, eu teria que pegar o ID daquela tabela, ou pegar, por exemplo, digamos que tivesse duas tabelas na página, tá, pessoal? Assim, ó. Digamos que tivesse duas tabelas. Tem duas tabelas na página. O que eu poderia fazer? Eu poderia dar um find all table, ele ia criar uma lista contendo table, por exemplo, e se eu quisesse trabalhar na primeira tabela da lista, eu poderia falar, cara, tabela 1 é igual a... que não está numa variável isso aqui, né? Vou botar aqui, ó, tabelas igual find all, tables igual a 0, por exemplo. Eu ia pegar só a primeira tabela da lista, no caso. Mas... Oi, pode falar. Aí não existe algo, tipo assim, eu quero a table da classe... Eu quero pegar o TR da table da classe tal. Existe algo assim ou não? Você pode entrar dentro dela, daí. Você pode selecionar aqui, ó. Você pode selecionar a tabela, né? Selecionou ela. Agora, dentro dela, você pode falar, cara, table 0, find TR, por exemplo. Find all. Mas eu tava dizendo lá no primeiro find all que você deu, já nele, tipo, uma linha única. Poderia Então usar o find all, né? Usar o find com table e colocar o nome da classe, que é o nome da tabela, que tá lá no código. Assim, mas aí você não pegaria o TR, você pegaria o table, classe, mas aí como você passava depois o TR, né? Não, pega tudo. Porque você tá selecionando o que você quer. Entendeu? Você vai colocar a classe da tabela. Aí você vai pegar a tabela que você quer. Sim, só que aí eu vou pegar todos os elementos. Eu vou pegar o TRID, os TRs dele. Na tabela, por exemplo, tá? Tem lá um TR com a class, por exemplo, tá? TR, sei lá, linha. Você pode fazer, cara, find, tipo, a classe linha. A classe, no caso, linha. Não tem nenhum problema. Você vai pegar somente aquela TR, se tiver uma referência direta, entendeu? Certo, entendi. Mas você sempre vai pegar a referência, tá? Sempre vai pegar a referência. Então, qual que é a ideia, tá, pessoal? Se liga. Eu vou pegar a tabela e vou dar um print na tabela. Vamos ver se funcionou. Aí, ó. Acaba no table meu código. Não tem mais o body, não tem mais nada, né? Então, se liga. Eu tenho uma tabela. Estou pegando a classe tabela agora, tá? Todo mundo concorda comigo que agora o meu código... Deixa eu ver o chat de vocês. Todo mundo concorda comigo que agora o meu código, eu estou afunilado dentro da tabela. Não tem mais nada. Agora eu posso começar a trabalhar na tabela? Dá um ok para mim.
Sim, sim, perfeito. Tá. Agora que eu tenho uma tabela, né? Qual que é... Deixa eu só minorizar essa janela aqui, peraí, pessoal, porque eu tenho um monte de Sublime aberto. Qual que é a ideia, tá? Qual que é a estrutura da tabela? A gente tem um table, daí dentro tem TR, TD, TD com os valores. TR, TD, TD, TD. Então, o que eu vou fazer? A gente pode... Primeira coisa que eu faria, tá? Quando eu vou fazer um scrap numa tabela. Eu vou fazer isso aqui virar uma lista. Olha só, eu vou criar tipo uma lista. Tá? Vou tirar aqui a table. E vou fazer o seguinte. Isso aqui vai ficar tipo assim, ó. TR, vírgula, TR, vírgula, TR, vírgula. Eu vou fazer uma lista pegando todos os TRs, para ter todas as linhas. Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou chamar linhas é igual tabela, find, no caso, find all, TR. E vou dar um print nas linhas. Vamos ver. Olha aí. Olha que massa. Olha que massa. TR, vírgula, TR, vírgula, TR, vírgula. Ou seja, eu entrei na tabela e peguei todas as TRs. Então, agora eu tenho uma lista de TRs. Cara, TR, TR, linha, linha. Eu tô com uma... Cada linha é um item na lista, né? E cada item na lista tem várias... Cada TR tem várias... Tipo, aqui tá, pessoal, não é só uma TR, né? Dentro da TR tem isso aqui tudo, né? Tem toda essa informação que é um objeto aqui do sup, no caso. Então, olha que louco. Eu tenho todas as linhas da tabela pronta. Certo? O que eu posso fazer agora? Tipo, bem de boa mesmo, tá? Para linha, vou fazer um loop aqui, ó. Para cada linha em linhas, para cada linha em linhas, eu vou dar um print na linha para ver o que acontece. Vamos ver. E vou dar um print embaixo só para quebrar o espaço, tá? Só para a gente ver o que está acontecendo. Vamos ver o que vai acontecer. Play. Linha, linha. Legal. Agora, isso aqui é cada execução do TR. Se liga. Cada linha, né? Uma linha, outra linha. Então, eu estou interagindo linha por linha. E se eu fizer o seguinte? Se eu, dentro do TR, fizer isso aqui, tá? Olha só. Dentro de cada TR, né? Dentro de cada item da nossa lista, que é um TR, se eu fizer isso aqui, tá? Vou tirar o TR. Se eu fizer isso aqui, uma lista com as 3D, como eu fiz anteriormente, por exemplo. Por exemplo. Então, o que eu posso fazer? Dentro de cada linha, cada vez que eu entrar na execução de uma linha, eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou chamar aqui de item, tá? Itens. É itens. Eu vou fazer linha, no caso, um print, vou dar um print do items, por exemplo, naquele momento, né? E vou dar um outro print Teu só para microfone quebrar. tá falhando, Bruno. Alô? Oi. Oi, Repete alô? essa última parte que eu acho que a tua conexão deu uma travada. Voltou? Voltou o áudio? Agora voltou. Tá, desculpa, pessoal. Então, o que eu falei, né? Olha só. Para cada vez que eu executar um loop em cada linha, eu vou na linha. Tá? Na linha, eu vou dar um find all para fazer uma outra lista com os TD. Então, eu vou listar os TDs, que eu vou chamar de itens aqui no caso, né? Vou criar essa lista, TD, 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 e vou dar um print, se liga. Olha aí. Não, peraí que tá ali. Deixa ele para o terminal. Executar. E olha só. Olha isso aqui. Ó, uma lista. TD, 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 TD. Daí foi para outra. TD, 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 TD. E se eu tenho uma lista, vocês concordam comigo que eu posso fazer assim, né? Acessar o índice, por exemplo. O item 0 dessa lista é o país. O item 2, no caso 1, é a descrição. O outro é a moeda. O outro é esse. Por que não, por exemplo, fazer assim, cara, print, vou fazer, ó, país igual, fazer assim, ó, itens, vamos botar aqui, qual que é o nome do país? Ó, 0. Item 0.
de cada lista. Opa, tá. Tem que pegar, no caso, o texto dele, né? Então, qual que é a ideia? Espera aí, Giovanni. Permitir. Qual que é a ideia, tá? Eu posso criar uma variável, um name, ele aí tem que pegar o valor do texto, né, pessoal? Então, o itens, no caso, ele está pegando aqui todas as TDs, ele vai ser, digamos, o 0.text. Ah, não, na verdade, executar, eu sei já o que pegou aqui. Se liga. Espera aí, deixa eu executar de novo. Deixa eu... Calma aí. Itens. Deixa eu só ver a saída aqui, pessoal. Espera aí. Print items. Porque sempre que eu trabalho com uma planilha, tá? É esse o fluxo que eu faço, tá? Eu sempre percorro as linhas e pego os TDs dentro dela, tá? Só que olha só. Tá Oi, pode falar. Porquê que se dermos aí print do tipo da variável items, porquê que não dá o tipo lista? Lista? Como assim? O tipo da classe, fizemos print, type e depois items como parâmetro, não vai dar classe lista, dá uma classe do sub. Porque é um objeto. Quando a gente trabalha com uma biblioteca, tipo com SUP, com random, geralmente em Python, vocês vai entender mais para frente, tá? Os objetos do SUP que ele tá tratando, eles partem dessa ideia principal. Eles são objetos do SUP, entendeu? Sim, mas não é mais ou menos por isso que não dá para nós fazermos, por exemplo, items e depois 0 como índice, né? Não, dá sim. Só que tem outro detalhe acontecendo aqui, que eu vou te mostrar agora. Okay. Quer ver? Olha só. Para a gente fazer outra ideia, tá, pessoal? Para a gente fazer um debug, para a gente debugar um loop, por exemplo, olha só, cada vez que eu executar, digamos, que eu der um print aqui, por exemplo, vou dar um print items, por exemplo, tá? Cada vez que eu executar, tem que ver a saída toda, trabalheira. Então, eu vou executar uma vez só. Olha só. Break. Vou executar o loop uma vez só. Eu só quero ver o resultado, eu quero ver como que é o comportamento. E se liga, o item 0, ele está em branco. Ele está em branco. Tá vendo aí? Se eu botar, por exemplo, por que ele está em branco, né? Eu acho que eu já sei o que é. Se eu botar, por exemplo, o 0 de novo. Ele está pegando aqui do... Por que ele está em branco, né? Por que o primeiro item, ele não tem nenhum valor, né? O que está acontecendo? É o cabeçalho, eu acho que é a primeira linha da planilha, da tabela. Deixa eu pegar aqui, peraí. Table, deixa eu ver o código fonte. Tem um table aqui, ó. Dentro da tabela, né, o primeiro... Tá vendo aqui que o primeiro item da tabela, no caso, ele não é um TR? Bruno, dá um zoom aí. Desculpa. O primeiro item da tabela... Obrigado. Ele não é um... Ele é um TR, né? Ele tá abrindo TR ali para depois Não, mas eu falo ter ele não consegue pegar os TDs. Ele não vai funcionar o find TDs, entendeu? Não tem TD dentro do primeiro Ele é o cabeçalho TR. da tabela, na verdade. Então, como que a gente pode fazer isso, tá? A gente pode, ao invés de selecionar a tabela, a gente pode ir direto para o body. Então, olha só. Ao invés de dar um find table, a gente pode dar um find tbody. Alguém fez assim? Eu fiz assim. Tá. Também mudei para tbody. Ou então, o que a gente pode Bruno, fazer, tá? Já que eu sei que o primeiro não tá com ele, eu posso manter o table, só que aqui na lista de linhas, eu não vou salvar esse primeiro elemento. Eu vou começar do 1 em diante. Então, tipo, aquele primeiro... Lembra da nossa régua? Ele vai do 1 até em diante, no caso, né? Eu não vou botar, no caso,
o primeiro elemento. Ou posso botar o T-body direto. Ambos resolveriam nesse sentido aqui, tá? Deixa eu dar um print em linha, só para verificar e dar um break. Se a lógica tá certa. Ó, a primeira, se eu tirar... Esse cabeçalho aí a gente não tem como aproveitar? Se você quiser aproveitar no seu código, poderia, tá? Não tem problema. Daí é muito do que seu programa tem objetivo, né? Então, olha só, a primeira é esse TR que tem os TH dentro, tá vendo? Agora, se eu botar, né, filtrando, eu quero que comece do primeiro elemento, porque esse aqui é o elemento 0, né, da tabela. Então, até se eu botar assim, por exemplo, a linha 0, por exemplo. Tá? Tá dando slide, espera aí. Linha 0. Calma aí. Se eu usar o T-body, Bruno, acho que fica um pouco mais fácil. Você consegue depois dar um print com ele usando o primeiro elemento. Foi o meu aqui. Eu botei na linha de cima. Então, qual que é o 0, né? Que a gente consegue trabalhar. Desculpa. Começa agora do 1 em diante, né? Deixa eu só limpar o terminal. Tá. Foi pro TR. Antes, foi pro primeiro, que é o head. Tá? Agora, se eu filtrasse o T-body ao invés do T-head, por exemplo, T-body. Tá? É o primeiro também. No caso, ele não começaria a trabalhar nessa tag aqui, né? Ele começaria a trabalhar, né? A gente pegou essa tag aqui agora, mudou o afunilamento do nosso código. A gente está mais um nível dentro, assim, no caso, né? Porém, como o nosso colega falou, se mais para frente eu quisesse trabalhar, por exemplo, com o head, por exemplo, tá? Se eu quiser ter esse dado, mas nesse momento aqui eu podia fazer, cara, linhas sem no head, por exemplo, tá? Ou então, linhas, body, e depois eu quisesse fazer outra variável, linha head, por exemplo, tá? Para não perder o dado, para não perder a informação, eu poderia fazer essa filtragem dessa forma, tá? Eu poderia vir aqui e falar que, cara, as linhas, no caso, né? Elas começam no 1, né? Porque a primeira eu não quero pegar o último item até o final, por exemplo. Cara, tá muito louco esse... Eu tava fazendo uns códigos hoje, tá? Agora deu. Tá, então a gente conseguiria dessa forma também, tá? É uma possibilidade. Deu para entender, pessoal, essa questão de por que deu erro no cabeçalho e tal? Eu vi, ó, quem foi no T-body, cara, tá super certo. Tipo, é isso mesmo, entendeu? Não dá para começar no TR? Cara, tu poderia talvez tentar, gente. Gente, tem várias formas de fazer, tá? Eu poderia talvez não fazer nada disso. Talvez, cara, find all TR, por exemplo. Pegue todos os TRs, digamos. Será se tem... Ele já vai pegar todos os TRs direto? É testar para ver, entendeu? Poxa, tem uma lista, não precisaria pegar a tabela, entrar na tabela e pegar os TRs. Posso direto pegar todos os TRs? Não sei, pode testar. São várias as formas de fazer, né? Deixa eu ver aqui, ó, o Marcos Oliveira ele mandou um código aqui, ó. Deixa eu ver o que ele mandou pra gente. Aqui, ó. Ele começou no TR, ó. Aí eu comecei no TR. Ó, table, text. Ele fez várias coisas aqui, né? Ele somou para botar o índice e tal. Tá, a gente vai chegar nesse ponto aqui. Olha, ele começou a fazer um dicionário. Tá, pessoal, vamos só voltar aqui para não ficar tão extenso, tá? Então, até aqui, tá? A gente começa no table body e vai para linhas e linhas, né? Tá, primeira coisa que eu vou fazer. Items. Tá com algum problema de tab aqui no meu código, ó. Dá um tab antes do for. Agora deu. Então, qual que é a ideia, né? A gente pegou aí
a gente pegou no caso, né? O principal era entender isso, né? A gente já conseguiu trabalhar, então você dá um print aqui agora, print linha, que é o item do momento daquele loop, né? O que eu vou ter? Eu vou ter aí uma lista, né? Que está printando cada item, né? Mas eu vou ter, no caso, a lista sendo printada aí. Certo? Até aí, tranquilo. Aqui? Bruno, tu deixou pra contar o Tibora a partir do primeiro. Aí tu tá perdendo o Afeganistão. Eu falei isso agora. Pronto. Ia ficar no próximo, no caso, né, Fredinho? Valeu. Certinho aí, tá, beleza, tá? Então, pessoal, qual que é outra parada, né? Então, eu já cheguei, já tô pegando cada linha para trabalhar. O que eu posso fazer agora, né? Eu posso começar a fazer o seguinte, né? Eu vou botar aqui, eu vou chamar de itens ou TDs. TDs não. Itens. Porque cada TD é um item, né? Então, o itens é igual a linha, ponto. Dentro de cada linha, eu vou dar um find ao tr e vou dar um print. No caso, eu vou fazer isso aqui e vou dar um print no items. E vou dar um print só para separar aqui, para debugar o nosso código. Só para ver como que vai ser a seleção. Tá, agora não pegou nada. É TR ou TD ali, Bruno? É TD ali, Bruno. TD? Bruno, se eu tivesse colocado... Bruno, boa noite. Se eu tivesse colocado cada nome por nome, no caso, seria de uma forma de certa trapaça? Fala variável? Sim, colocasse, exemplo, Afeganistão, aí usasse o append e depois eu colocar, ou no caso, colocasse Afeganistão e a nota, depois eu colocasse o append. Pode ser, não tem nenhum problema. A gente vai fazer um append também. Só ia ficar menos automático, assim, né? Você ia demorar mais no bagulho desse. Vamos ver como que vai ser. Vamos ver como que vai desenrolar aqui. Tá, então, olha só. Agora a gente tem, né, as nossas listas aí e tal. Deixa eu dar um print aqui. Deixa eu só ver uma coisinha, peraí. Deixa eu só ver uma... Você está vendo algum outro elemento também a mais. Print name. Tá, todos têm 4 posições. 4. São 4 TDs dentro de cada um, né? 1, 2, 3, 4. Legal. Então, o que a gente pode fazer, né? A gente tem que começar agora, acredito eu, que é a falar, cara, o nome do país, ele é igual, por exemplo, qual que é a primeira posição? Peraí. Vou pegar isso aqui. A primeira, o que o programa tem que fazer, tá? Ele tem que mostrar... Cria uma lista para armazenar os países e seus códigos, tá? Então, país e código. Então, o que me interessa é a linha 0, certo? A linha 0 e a linha... Quer dizer, o item, né? 1, 0... O 2. E 2. 0, 1 e 2. Al, tá. É que eu tava vendo esse al, falei, cara, o que tá escrito al? Porque al é todos, né? Mas é o código da moeda. O que é esse al aqui? Tem que excluir al, né? Daí tá, USD, euro, tá, beleza. Tá, show. Então vamos lá. Os países que não tem moeda não é pra ter na lista. Tipo a Antártica, alguns assim. Então o que a gente pode fazer, né? A gente pode começar assim, quer ver? A gente já selecionou os itens. Eu vou falar que o nome do país, nome, é igual a itens, a nossa lista, posição 0. Depois, o código, ele é igual, vou botar moeda. A moeda é igual posição 2, itens,
Posição 2. Normalmente, quando eu colocava isso, dava out of range no index. Tem que dar ponto text, né? Eu só estou lendo aqui, só para a gente ver, no caso, a ideia aqui, tá? Tá, peraí. Muito provável. Ponto text vocês utilizaram, né? Ou ponto string? Ponto text. O string não rolou, não. Tá executando, legal. Pra mim só rolou com o ponto string, o ponto text não tinha funcionado. Tá, vamos não ver. Sei tá. se é diferença. Vou dar um print falando aqui, quer ver? Ó, print no nome, só para ver se está pegando os nomes. Ó, print no nome e print na moeda. Se a gente conseguir trabalhar com ponto text é melhor, tá? Porque ele vai pegar... Porque assim, gente, quando a gente está trabalhando numa tag diretamente, tipo, é TD e aqui está o texto da TD, e a gente conseguir trabalhar com ponto text é melhor, porque a gente pega realmente o texto do elemento, tá? Se não conseguir e utilizar o ponto string, digamos, na TR até, por exemplo, tem que limpar toda a string que está dentro. Então pode vir formatação de espaço, tal, pode não ser tão legal, tá? Eu até vou testar aqui, você vai pegar o string. Ó, vem certinho até, mas poderia vir erro, tá? Tipo, pode vir espaço, tab, ele vai pegar a string realmente. Tipo, se for aqui, no caso, for a string assim, agora, ele vai pegar realmente. Se o ponto text funcionar, se você conseguir atacar o texto da tag diretamente, recomendo o ponto text. Aqui, no caso, funcionou. Uruguai, tudo certinho. Tá? Então, já estamos selecionando os aqui, né, os valores. Pessoal, até aqui deu para entender? Então, na lista, a gente está pegando o primeiro item, que é o nome, e o segundo, que é o terceiro, no caso, que é a moeda. Tá ok, né? Tá, beleza. Feito isso, a gente tem uma condição, né? Se a moeda estiver em branco, a gente não faz nada, certo? Aqui, ó. Se alguns países não possuem moeda universal, não adicione esses países na lista. O que eu posso fazer, tá? Eu posso fazer, cara, se. Deixa eu ver se eu acho como que é o no Universal Currency. Aqui, ó. Ele aparece assim, ó. No Universal Currency na currency, ó. No Universal Currency. Tá. Tem isso aqui. Então, o que a gente pode fazer, tá? A gente pode fazer o seguinte. Se o país... Tá. A gente pode pegar aquele campo e falar, cara, se, né, o campo for igual a essa string, tipo, não bote na lista, né? A gente pode ter essa condição. Mas antes, é só montar o dicionário, que eu vou fazer uma lógica diferente e ficar mais fácil de vocês entenderem. Tive uma ideia legal aqui agora, tá? Então, qual que é o nosso... puxar, né, o campo currency, o item 1. Exatamente, mas tem uma coisa legal que a gente pode fazer, tá? Olha só. Então, eu vou pegar o nome e a moeda, certo? E vou montar, pessoal, a gente tem que criar um dicionário, né? Ó, vou criar um dicionário, cada país vai ser tipo, nome do país, valor, no caso, tipo, nome, Brasil, moeda, tipo, BRL. Cada país é um dicionário, né? Cada país ele vai ser uma dict, no caso, desses valores, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar o dicionário. Aqui dentro do loop, eu vou falar, cara, país é igual nome, por aqui, país, no caso é o nome, e código, será código, vai ser igual a moeda, no caso. Vamos botar assim por enquanto, tá? Então, eu estou criando uma dict, pessoal, essa dict vai ser montada em cada execução do loop, tá? Só para vocês entenderem, cada execução do loop ele vai montar esse dicionário com os valores do momento. Se eu der um print em país, tá? E depois der um espaço para a gente ver cada execução, se liga.
Aí, ó. País, tal. Só que a gente está só montando a dict, não está fazendo mais nada, né? O que eu vou fazer? Aqui fora do loop, aqui em cima, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui em cima do código, ou fora do loop mesmo, eu vou criar aqui, ó. Todos os países, por exemplo, tá? Igual uma lista em branco. Tem uma lista em branco, fora do loop, vou fazer o seguinte. Depois de montar a dict com os valores, eu vou fazer todos os países, ponto append, país. Ele vai pegar esse objeto, o dicionário que ele montou, vai executar e vai dar um append nessa lista aqui. Vai para o próximo item, vai executar e vai dar um append nessa lista aqui. E no final, eu vou dar um print em todos os países. Bora ver. Olha aí. Temos uma lista com todos os países dentro, cada um sendo uma dict com a sua moeda. Aí, ó. Por exemplo, país Síria, código, vírgula. País China, código. País, vírgula. País Tanzânia, dentro de uma lista, né? Deu para entender essa ideia? Cara, ficou bem legal isso aí. Deu para entender essa ideia? A gente montou um dicionário e foi adicionando uma lista do nosso código? Sim. E aí? E que o Yuri mandou uma carinha ali. O que foi, Yuri? Qual que é a dúvida? Bruno, meu código ia ficar idêntico ao seu. Só que eu não manjei de pegar o primeiro índice ali no TR. Por causa disso, nada dava certo. Faltou só aquilo. De resto, ia ficar idêntico. Ó, o Carlos mandou um código pra gente dar uma analisada. E eu que tentei printar o bagulho dentro do fórum e meu PC explodiu aqui. O meu rap eu ficava dando loop às vezes que eu printava errado. O código do Carlos aqui, ó. Para linhas. Em linha. Print items. Qual que seria a dúvida, Carlos? Tá? Então, beleza. Temos a lista aqui, né? A lista que salva os países, no caso, né? No caso, os dicionários, tá? Legal. Agora, né, pessoal, qual que é o nosso problema, né? A gente tem que fazer isso aqui, né, cara? Porque deve ter um país aqui que não tem código de moeda, por exemplo. Né? Então, a gente pode criar um outro campo aqui, chamado, por exemplo, vamos botar aqui moeda code, que é o código da moeda, que é o que a gente quer salvar no nosso sistema, né? Mas eu vou pegar um outro campo aqui também, chamado moeda nome, né? O nome da moeda. Moeda código, deixa eu em português. Eu tenho que escrever em inglês, mas já que é algo em português para o cérebro, né? E aqui vai ser, no caso, o item. Qual item que vai ser? O item 01, por exemplo. Tá? Porque daí, se tiver, né, o no universal currency, ele vai salvar como um string aqui, né? Ó. No universal currency. Tem 3 só. Então, o que eu poderia fazer, né? Estou salvando nome, moeda, código. E olha só. Se o nome da moeda for diferente, tá? For diferente desse texto aqui, se o nome da moeda for diferente disso aqui, é porque tem, né? Tipo, tem um código. Então, se for diferente, faça isso aqui. Bruno, no meu, esses países que não tem moeda já veio com o campo vazio já. Veio como none. Poderia ser outra verificação também. Poderia if igual a none, entendeu? Tipo, Tá. por none, são várias formas de verificar, tá? No caso aqui, eu fiz dessa forma, tá? Se moeda nome for diferente, se for diferente de Universal Code, cara, adiciona. Se não, não tem mais nenhum código abaixo, ele vai para o próximo elemento. Se eu executar, vai para o próximo loop, no caso, né? É que não tem nada acontecendo. Deixa eu dar um print fora do loop. Print todos países. Aí, beleza.
E os que tem, né, escrito no Universal Occurrence, ele não vai entrar nesse if, vai para o próximo execução do loop. Então, só fazer uma verificação, né, cara? Se é diferente disso, faça isso, entendeu? Legal. E aí? E aí, pessoal? E aí que tô com vontade de chorar aqui, mas tudo certo. Então, deu para entender, deu para ter uma ideia da filtragem, porque, gente, o desafio... Não, ficou muito claro isso. Entender, como que eu falei, eu não quero que ninguém, digamos assim, tipo, Bruno, em 10 horas fiz o desafio e venci, né? O objetivo principal é que vocês entendam a questão de entrar numa tag, de que quando você usa, por exemplo, o find all, ele cria uma lista, que você pode interagir com aquela lista, você pode criar um dicionário, né, durante um loop, por exemplo. Depois da maratona eu vou pro escola. Bruno? Oi. Eu acho que a questão mesmo é como a gente conseguir chegar nesse dado, no cerne, assim, da coisa. Como a gente vai buscar mesmo para dizer, eu quero esse dado. A questão é saber identificar. Isso é que está dando problema mesmo. Que realmente requer um conhecimento de table, digamos assim, né? Dar uma pesquisada, entender uma tabela e tal. Mas pode ficar tranquilo, tá? Que as próximas aulas a gente não vai... vai ter um table, mas vai ser valores mais objetivos. A aula de amanhã vai ser especial, vai ser uma continuação desse sistema aqui, vou curtir bastante. Tá, então não só acabar que não está pronto, só que tem que fazer o menu, né? E aqui, ó, o try e o accept. Vamos ver se vocês usaram certinho, tá? Vamos lá então, tá? Vamos só organizar as coisas, pessoal, que eu não gosto quando fica meio bagunçado assim. Então aqui em cima, no caso, né, a gente tem a URL, certo? A gente faz o request mais sup, legal. Daí aqui, oi. Só de curiosidade, esses comentários que você faz, você geralmente quando você programa, você também faz eles ou é só para deixar claro pra gente? Faço bem claro e às vezes não faço, claro, tipo, não faço dessa forma assim, né? Aqui começa a filtrar. Eu faço tipo, sei lá, filtrar tabela, ou então tipo, selecionar tabela. Uhum. Mas só para mim saber o que está acontecendo ali, entendeu? Mas para vocês aqui na aula, eu faço, cara, tipo, filtrar tabela e linhas, por exemplo, tá? Legal. Essa lista, tá? Que é uma lista que vai ser preenchida, eu não faria aqui em cima do loop. Eu faria aqui em cima. Lista que armazenará, por exemplo, a lista de países. Por exemplo, no caso essa lista aqui, ó. Opa. Os países. Que é uma lista em branco aqui, tá? Daí filtrar tabelas de linhas. Daí que eu faço um loop em cada linha. Né? E dentro do loop eu seleciono as TR e tal. Verifica se não é no Universal Occurrence. Se não adiciona, legal. Depois dá um print, tá? Feito isso, a gente precisa agora do menu, né? Então, gente, no caso, vai aparecer todas as listagens e tal. E, gente, na boa, tá? Tipo, a gente já fez um menu já. A gente sabe como fazer, né? Então, cara, vou criar uma variável, uma função chamada menu aqui, tá? Acho que vai ser a melhor forma de fazer por padrão. O que o código faz? Não faz nada. Então, o que eu vou fazer, tá? Eu vou criar uma variável aqui chamada menu. É uma função, desculpa. E essa função, eu vou pegar a escolha do usuário. Vou botar aqui opção user. Não, eu vou botar escolha, tá? Mas eu ia falar, se fosse em inglês, eu ia falar a escolha. Mas deixa em português. Eu vou pegar a escolha do usuário, input, para pegar a escolha, certo? Concorda comigo? Eu tenho que ter uma input, né, para pegar o valor. E sim. Esse valor ele tem que ser int, ele tem que ser um número, né? Porque é uma listagem, é de 1 a
Aqui, ó. Converter a input do usuário para int. Por quê? Porque ele tem que selecionar um número, né? Tipo, da lista, que a gente vai acessar na lista, né? Então, olha só. A input do usuário, eu vou converter ela para int. O que ele digitar vai ser do tipo int. Aí eu vou escrever aqui, no caso, cara, qual o número, por exemplo. Fale um número. Um número. Tipo assim. Deixa eu executar isso aqui para a gente ver. Só chamar a função menu aqui embaixo para ela executar e invocar ela no caso, né? Vamos lá. Qual o número? 1. Tá, funcionou. Se eu executar... Agora, se eu botar a letra A, eu tenho um erro. Por quê? Porque eu não consigo rodar a função de converter para inteiro num caractere, tipo na letra A, por exemplo. Como assim? Alguém teve esse erro aí? Ah, se eu tivesse chegado aí, talvez eu tivesse esse erro. Ó, o Marcelo... Eu resolvi tratar tirando o int e tratando ele depois, mas aí eu me embananei tudo. Cara, gente, como que é aquela coisa? Cara, se liga. É aquela ideia, mano. Gente, vocês podem usar isso aqui, não é uma... Vocês podem usar isso aqui o tempo todo, tá? Cara, eu vou tentar. Mano, eu vou tentar fazer isso aqui. Vou tentar, tá? Por padrão, eu vou falar, cara, digita aí, vou tentar converter para int. Se converter, se funcionar, perfeito. Se não, mano, ele inseriu alguma coisa que não converteu para int, não era um número aquilo lá. Eu vou falar, cara, isso, print, mano, isso não é um número, tipo, cara, não tem como, entendeu? E depois eu vou chamar o menu de novo. Volta pro menu. Vamos ver. Se eu botar a letra A, por exemplo, A, mano, isso não é um número. B. Travou o recorde. Ou seja, tem que para inteiro que ele inseriu. Se não deu, cara, isso não é um número, entendeu? Tipo, o cara botou Z aqui. Isso não é um número. Z. Se botar um número, converteu. Nada acontece no caso, né? Então, mano, essa é a ideia, entendeu? Tenta, se não deu certo, o que tem que fazer? Cara, o que eu queria fazer não deu. Entendeu? Tipo, não deu a conversão para inteiro. A única forma de não dar isso é se não botar um número, né? Botar um texto. Bruno, mas aí eu não fico com problema para tratar as opções maiores do que a quantidade dos países que tem na lista? Tem que colocar o if, né, para poder selecionar o número do index, né? Então, se ele conseguiu selecionar para inteiro, certo? O que você pode falar? Cara, se o número que ele passou, se a escolha for maior que o tamanho da nossa lista, todos os países, se a escolha for maior que o tamanho, print número maior do que pode. Por exemplo, eu nem sei se essa aqui é a tradução, tá? E chama o menu de novo. Faz sentido? Faz. Se eu botar o número 600, um número maior do que pode. Por quê? A lista ela é maior, né? Se eu botar o número 20, que eu sei que dá, no caso, né? 20, sucesso. Não aconteceu nada, né? Então, mano, uma verificação simples. Cara, se, depois de selecionar a escolha, se o que ele selecionou for maior do que o tamanho da lista, cara, o número é maior do que pode, entendeu? Tipo, não rola. E chama o menu de novo. Agora, se não conseguiu executar, que deu um erro, cara, chama o menu, fala que não é um número e chama o menu de novo. Tá, legal. Mas a gente tem que agora fazer isso. Então, olha só. Se é maior, fala isso. Se não, tá? Se não, não é, então o número ele tá dentro, ele pode ser no caso. Se não, o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui no caso resultado, ele vai ser igual a todos os países, certo? Todos os países com a escolha que ele passou. Então eu vou pegar da lista aquele país que ele passou o número 10, eu vou pegar o item 10 da lista, por exemplo, né?
Então, o resultado é igual todos os países, pegando a posição de escolha. E vou dar um print no resultado. Se eu executar isso aqui, vou botar aqui 22. Benin. Então, já Mas aí ele não pega o número 23, que a lista não começa do zero? Daí a gente vai ter que fazer essa listagem agora. É um outro problema daí que vai surgir. A gente já vai chegar nele daí. Já vou ver, inclusive. Tá, então, legal. Como que eu posso resolver isso da lista, tá? Gente, eu poderia fazer, cara, o resultado, tá? Ele é igual, escolha, exemplo, tá? Aqui, ó. Eu posso fazer, por exemplo, eu posso fazer, cara, que a escolha é o inteiro menos 1, se eu quiser. Ou é mais 1, sei lá. Se eu quiser fazer isso aqui, a lógica. Ou então tem outra forma que a gente vai fazer aqui agora, tá? Então, print resultado, legal, resultado. Agora, eu vou só formatar o print do cara, tá? Pra ficar bonito aqui pro menu, né? Vou falar, não vou só mandar um dicionário para ele, né? Fazer uma coisa bonitinha, falando assim, ó, cara, o resultado, no caso o print, ele vai ser, no caso, fazer uma string formatada aqui, ó. Você escolheu, eu vou botar o país, tá? No caso, o resultado. Já que o resultado, ele é uma dict, ele recebe a dict selecionada, que é o item da lista, eu vou falar, o resultado, ele é igual resultado, chave, país. Né, que vai ser o país, no caso. Aí, ó, país. Você escolheu. Deixa eu ver, tem que fechar isso aqui agora. Pronto. Vai funcionar, será? 22. Ó, você escolheu Benin, legal. Vou botar uma vírgula. E a moeda eu vou pegar de novo, né? A nossa dict aqui. E vou salvar. Qual que é o nome da moeda? Acho que é código, né? Código. Vou executar. 22. Você escolheu Benin e a moeda é XOF. Beleza, então eu fiz a formatação de string, já que o resultado ele salva uma dict, eu posso printar as chaves, né, os valores das chaves dessa dict aí. Pronto, tá funcionando aqui. E depois disso, tá? E depois de fazer isso tudo, não, vai encerrar o programa aqui, tu podia fazer, tá, deixa assim. Só que antes... Mas tem que imprimir todos, né? Ainda após o escolha, o input, o print de qual é o número, tem então que dar aqui, todas as opções. Antes de executar o menu, né, qual número você escolheu, eu posso ter um print aqui, ó. Print, mostra tudo, por exemplo, tá? Não vai funcionar. Ó, mostra tudo e a opção. Ou seja, eu vou printar aqui em cima tudo que tem que printar. O que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer, primeiramente, print, vou botar aqui, ó, bem-vindo ao nosso consultador, sei lá, consultador de moeda, muito louco isso aqui. Tá, se eu executar, bem-vindo ao nosso consultador de moeda. Certo. Agora eu tenho que printar, né, tipo, selecione uma opção, vou botar aqui, ó, da moeda. Selecione o país, né, ou selecione uma opção do menu. Se eu executar, bem-vindo, né? E agora tem que aparecer o menu, né? Tem que aparecer todos os países. Para isso, o que eu vou fazer? Cara, para país em todos os países, para país em todos os países, print, vou botar, por exemplo, assim, tá? Print, país, qual que é a chave? É país. Eu viajei, eu tentei colocar isso dentro do input, abaixo do input do usuário. Ah, tá. Olha aí. Bem-vindo ao nosso consultador de moedas. Printa todos os países e aparece o menu para digitar.
Só que não tem número aqui, né? É só printando. Como que eu posso... Cara, você poderia botar 1 mais 1 mais 1 mais 1, como você quisesse. Tem várias formas de contar. Eu dei como dica, tá? Utilizar aqui o index. O Python tem uma função que é o index para loops. Que você começa o loop, tá? Criando aqui também uma variável chamada index. Tipo, numera, por exemplo, tá? Então, você sempre vai botar no começo, ó, numera, tá? Só vai botar qualquer valor, tá? Numera, o país, né? A variável que você vai criar para ser cada item, tá? Normal, só vai botar o numera e na lista vai botar um enumerate em volta da lista, no caso, né? Aqui, ó, enumerate, aqui, ó. É uma forma de fazer isso em Python, tá? Então, aqui, ó, enumerate. É só essa estrutura, tá, pessoal? É só essa aplicação que você tem que fazer. Você vai usar a função enumerate e vai iniciar o numera, tá? Qualquer valor, pode ser, sei lá, IDX, índice, número, o que você quiser, tá? O valor que você quiser aqui. Eu vou chamar de numera, tá? Numera. Ó, então, só iniciei a função chamando o numera e dentro da função, a hora que você quiser, você pode usar o numera. E o numera vai ser o quê? Vai ser o número, a vez que a função está sendo executada. Ele vai contar automaticamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você pode fazer assim, ó. Print. Vamos formatar essa string. Dar um F aqui, ó. Peraí. Você pode vir aqui, dar um print. Formatar. Primeiro, eu vou printar o numera somente. Como é que vai acontecer? Ó, 1, 2, 3, tá numerando aqui, ó. E ele começa no 0, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que, vou botar também, no caso, fazer assim, ó. Vou botar um numera, e o nome do país, no caso, né? País. O nome da chave também é país, né? Dentro disso aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Aí. Então, tá indo aqui, né? Do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá enumerando. E posso selecionar o que eu quiser. Vou botar aqui 241. 241. Você escolheu Turkey. A moeda de Turkey é TRY. Se eu botar uma letra ao invés de número, Z. Isso não é um número. Isso não é um número. Botar 999. Número maior do que pode. Número maior do que pode. Se eu botar 50, você escolheu Colômbia, é moeda COP. E aí? Deixa eu organizar esse código aí, tá? Para ficar melhor para vocês verem também aí, tá? Então, URL, lista que armazena, faz o request, mais a sopa, filtra a tabela, loop em cada linha. Tá, calma aí. Cria... Opa, eita que eu fiz besteira aqui. Cria lista de TDs dentro de cada TR. Certo? Daí, no caso, pega valores, verifica se não é universal, monta digit. Adiciona digit montada na lista, depois a função menu, tenta pegar e converter para int, aqui no caso, né? Verifica se não é maior do que a lista. Beleza. Isso não é um número. Inicia programa. Print de todos países enumerados. E chama o menu. Chama o menu.
É isso aí, galera. O que vocês acharam aí? Vamos ver. Estamos ocupando o horário. Não, de boa. Não, almoço tarde, pessoal. Não, almoço umas 4 da tarde. Tá. Show. Ô, Bruno, na hora de eu enviar a resposta aí, eu não sei se eu tinha enviado o link certo ou não. Aí eu mandei de novo lá no bagulho do formulário e também mandei no Slack para garantir que tava certo depois, viu? Tá, tranquilo. Não, eu vejo certinho ali, pode deixar. Eu tiro os duplicados do e-mail sempre da planilha. Amanhã eu já vou. Tá, então, pessoal, eu vou terminar a gravação aqui, peraí, para não ficar grande, peraí, calma aí, de encerrar. Peraí.